Pai do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Quero deixar uma palavra da parte de Deus para a vossa meditação, que se encontra em Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 7, que vai dizer bem assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, ele chama, ele fala com Jeremias, nesse capítulo 18, dizendo: Jeremias, levanta-te e vai e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E o que Deus quis dizer por intermédio dessa palavra que foi lida? Deus quis dizer: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo, lá eu quero te mostrar algo, Jeremias. A Jeremias diz assim: levantei-me e desci à casa do oleiro. Jeremias obedece o chamado de Deus, a ordem de Deus, a direção de Deus, e ele desce à casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo um vaso de barro, e esse vaso ele começa a se estragar na mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que não é o oleiro que quebra o vaso, mas o vaso que começa a se quebrar na mão do oleiro. E que foi que o oleiro fez? O que me chama a atenção é que o oleiro não pega aquele barro daquele vaso e joga fora, mas a Bíblia vai dizer que o oleiro pega aquele mesmo barro daquele vaso e começa a fazer um vaso novo. Aí Deus começa a dizer: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Quando Deus disse: Jeremias, desce à casa do oleiro, o que me chama a atenção é que Jeremias aprendeu uma grande lição indo à casa do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mensagem para transmitir para os filhos de Israel. E essa palavra quer dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, ele, assim como o oleiro, ele pegou aquele barro e fez um novo vaso. É Deus na nossa vida. Às vezes não é Deus que nos quebra, mas é nós que se estragamos na presença de Deus. Irmãos, e o que isso quer dizer? Às vezes somos nós que falhamos, às vezes somos nós que erramos, às vezes somos nós que tomamos decisões erradas, mas Deus, como é o oleiro, ele pega a nossa vida, e se nós estivermos submissos ao oleiro, para ele pegar o barro e fazer um vaso novo, Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida, e a nossa vida começa a ter um recomeço da parte de Deus. Eu vejo algo interessante nessa palavra, é que Deus, ele nos dá a oportunidade de todo dia recomeçar. E o que me chama mais atenção ainda é que quando o vaso se quebra, o oleiro não pega
aquele barro e joga fora, não. Ele pega aquele barro e faz um vaso novo. Quando você erra, quando você falha, Deus, Ele não te despreza. Ele espera que você reconheça o seu erro e que precisa recomeçar. A Bíblia vai dizer que o justo é como a luz da aurora, como o amanhecer do dia, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Ou seja, todo dia nós temos a oportunidade de recomeçar. E a oportunidade é essa que o Deus Todo-Poderoso nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei o que se passa na tua vida, mas eu quero te dizer que o oleiro, ele está trabalhando sobre a tua vida. Deus disse: olha, Jeremias. Ele diz para Jeremias, para Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a dizer assim: olha, não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Era Deus falando para o povo dele: olha, vocês pecaram, vocês erraram, mas eu tenho domínio, eu tenho controle, e eu posso fazer de vocês como o oleiro fez, um recomeço, um vaso novo. Então eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Deus, Ele pega você que está todo quebrado, que está precisando do acolhimento da parte de Deus, e começa a transformar a sua vida, e começa a agir sobre a sua vida. E Deus começa a fazer coisas grandiosas sobre a tua vida, e seus erros, suas falhas, se você crê na palavra, crê no Evangelho, tem fé em Deus, crê em Jesus, Ele vai te dar força para você ser um vaso novo que agrade a Deus, e que você vai se alegrar na presença de Deus. Então essa palavra que eu trouxe de Deus para a tua vida é momento de recomeçar. Se você se sente um vaso quebrado, saiba que o oleiro, ele tem o poder de fazer um vaso novo, um vaso muito mais melhor do que o antigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal, cumprindo o chamado de Cristo, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?